Elementos finitos são elementos que têm duas dimensões predominantes em cima da terceira, né? Os elementos de barra têm uma medida predominante em cima das outras duas. Então, a gente faz uma linha, né? A distância longitudinal é predominante. Nos elementos de placa, os elementos finitos, temos duas dimensões, a largura e profundidade. A espessura, ela é irrelevante, né? Então, elementos finitos são esses que a gente vai utilizar para poder modelar lajes, poder utilizar parede estrutural. Os elementos finitos no SAP se dividem em shell, casca, né, planos e assólidos. A gente vai utilizar as cascas. Porque as cascas são os elementos mais completos, tá? Possui grau de liberdade translacional e rotacional e é capaz de suportar forças e momentos. Se a gente for lá no A-Solid, né, ele é capaz de suportar as forças, mas não suporta momento, né? Então, o shell é o mais completo. O shell ele se subdivide em membrana, em placa, né, e no próprio shell. As membranas têm comportamento de membrana pura, somente suportam forças dos planos e momento torsional. Os de membrana são utilizados para quando a gente está fazendo estruturas planas, tá? São as treliças, não são duas dimensões, x, y, a gente pode usar as membranas, não tem problema, tá? As placas, plates, suportam momento fletor e força transversal, perpendicular ao plano da placa. E o shell, olha que eu nem estou com o meu vídeo ligado, hein? Então, o shell, ele tem essa característica, por isso que a gente vai adotar ele. Ele é a somatória dos efeitos de membrana, mas os efeitos de placa. Tá? A gente pode usar os dois. Pode usar o shell em substituição dos outros dois. Quando a gente for utilizar o SAP ele dá, além do shell, ele pergunta qual tipo de shell que a gente quer. Se é o shell de thick, né, que é espessuras grossas, ou thin, espessuras finas. Aqui, as espessuras finas, elas suportam esforço normal, momento cortante. E as espessuras grossas também. Só que espessura grossa, ele leva em consideração a terceira dimensão para o cálculo. A gente tem um problema em uso de espessuras grossas, o TIC, né, plate. Porque para a gente utilizar o TIC plate, a gente precisa garantir que as proporções dos elementos sejam mais próximas dos iguais possíveis, ou seja, quadradinhos. Para elementos retangulares e triangulares, triângulos com o mesmo lado. Senão dá uma diferença no erro, na matemática interna do elemento. Tá? Então, quando a gente for utilizar, é bom que a gente saiba que existem as conchas, as cascas, né, os planos e os assólidos. Tem os efeitos de membrana, os efeitos de plástico, os efeitos de casca, que é o shell. E a gente pode utilizar espessuras finas e espessuras grossas. Na maioria das vezes, a gente vai utilizar concha com espessura fina, shell com thin. A teoria dos elementos finitos, para o SAP, os mais importantes são esses. Existem vários outros elementos finitos, tá? Mas no SAP o mais importante é esse. Então, olha só, já que a gente vai utilizar os elementos de casca com espessura fina, eu posso ter elementos de casca retangulares ou triangulares. Então, os elementos de casca retangulares, ele vai analisar os esforços nos pontos, nos 4 pontos, né? Ele faz como é que ele calcula? Como é que é feita a teoria dos elementos finitos? Todo mundo aí já fez cálculo 2, né? Lembra que você ficava mudando de plano, vai para o plano cilíndrico, para o plano ortogonal, daí
Então, ele faz uma transferência de plano, ele pega a estrutura no plano espacial, joga, pega no espaço, faz uma inversão para o plano XY, calcula todos os esforços ali e volta. Ele faz um por um, ele faz esse processo elemento por elemento. Tá? É assim, mais ou menos assim que funciona o cálculo dos elementos finitos. Isso é complexo, a gente não vai se deter a isso, né? Mas onde é que ele dá os valores? Ele dá aqui, nos pontos, nas extremidades. E ele vai interpolar as tensões dentro dele, dos elementos retangulares, por uma parábola. Os elementos triangulares, eu só tenho 3 pontos. Ele vai fazer o mesmo procedimento, vai pegar esse elemento de 3 pontos no espaço, vai jogar para um plano XY, vai calcular e volta. Só que o elemento triangular, ele não consegue interpolar os valores por um elemento, por uma parábola, ele aproxima por uma reta. A gente vai ver no que isso implica. Isso implica dizer que é melhor utilizar um elemento retangular do que 2 a 3 elementos triangulares. Para quem, então, que tem um elemento triangular? Dependendo da forma geométrica da nossa estrutura, a gente vai precisar usar os elementos triangulares, tá? Mas o interessante é que a gente use os retangulares. Se eu substituir um retangular, eu tenho que substituir por 2 a 3 triangulares. Então tá aqui como é que ele faz, ó. Ele vai, a concha, né, as tensões, né, o stress que ele chama, são as tensões, ele pega, ele calcula e ele vai chamar dentro do sistema as tensões de S11, S22, S12, 13, 23 e 33. O número 1 está associado à direção X, o número 2 associado à direção Y, e o 3 associado à direção Z, né? Então, S1 e S22 são as tensões no plano. A tensão na direção X e a tensão na direção Y. S1, 2 é a tensão de cisalhamento no plano. Tá? Os importantes para a gente são S1 e S1, 2. Se a gente estiver fazendo laje e precisar verificar cisalhamento na laje, é o S1, 2. Então, isso para a gente analisar a tensão normal sobre área. Tá? Se a gente quiser analisar a força, ele chama de bending. Tá? Pelos elementos de casca, aí ele chama de F, das forças, né? 1 é a força na direção X, F22 na direção Y, F12, que é o cisalhamento, e o momento ele chama de M. M11, M22, M12. Por que eu estou falando isso? Eu não sei se o Thiago Tosi está aí, mas ele está fazendo orientação comigo e ele foi mexer, foi importar uns valores e aí apareceu um monte de coisa assim, S1, S22, S12, M12, F12, e ele ficou perdido, ele não sabia o que aquilo significava. Bom, aquilo eram os valores que ele precisava, né? Só que como ele não tinha essa referência de que 1, 2, 2, 1 é para X, 2, 2 é para Y, ele ficou meio perdido, 3 para Z, né? Ele ficou perdido. Aí eu decidi botar isso aqui. Stress ele chama de S, de stress, né? As tensões. E o bending, que são os esforços, ele pode ser força, concentrada ou distribuída F, e momento M, tá? Chama força cisalhante de V. Cisalhamento em laje a gente pouco usa, tá, gente? Aí, olha só. Elementos finitos, exemplo de malha, né? Se eu tenho uma estrutura triangular, como é que eu vou montar a minha malha? Eu tenho que montar a minha malha com vários elementos. Tá? A ideia é que a gente utilize sempre elementos retangulares. Mas nem sempre a gente consegue. Então, a gente pode associar retângulo com triângulo. Ó. Aqui nesse caso aqui veio tudo retangular, né? Aqui, tudo retangular. Aqui nenhum desses ele pegou triangular, mas tudo bem. Por que eu tenho que utilizar
Por que ele utiliza vários elementos para definir uma laje e não utiliza um triângulo inteiro aqui? Fala, Tiago. Por quê? Porque ele vai fazer o cálculo para as tensões e momentos para as extremidades dos pontos, né? Se eu enfio um triângulo inteiro aqui, ele só vai calcular para a ponta de cima e para essas duas pontas. Então, no fim das contas, o momento no meio da minha laje foi-se, não existe mais, né? Boa noite, Rafael. Então, por esse motivo, a gente tem que utilizar vários elementos dentro da estrutura, né? O interessante é que no meio do vão a gente tem um nó, por exemplo. Bom, aí aqui eu tenho aqui, ó, a análise da qualidade dos elementos. Ó. Se eu for utilizar elementos retangulares, o interessante é que eu use o mais próximo do quadrado possível. Um retângulo até com relação de 1 para 2 dá para utilizar, não tem problema. Né? Agora, retângulos assim, ó, cujas arestas, os ângulos são muito obtusos, né? Isso aqui não é legal da gente utilizar. Então, malha, esses aqui, por exemplo, essa malha aqui não é uma malha legal da gente utilizar. Olha o tamanho dos retângulos. Isso aqui, inevitavelmente, vai dar um problema aí nos valores, né? Vai enrustir resultado. O legal é esse aqui, circular. Aqui ele fez uma discretização. Ele começou com muita discretização, provavelmente precisava de uma definição grande de valores aqui, e daqui para cá não precisava mais, né? É um apoio, algo que não é tão importante. Por que não discretizou tudo de uma vez? Porque também muitos elementos sobrecarregam o teu processamento, né? Então, quanto maior for o número de elementos dentro da sua estrutura, mais pesado é seu processamento, mais tempo demora. Então, vamos tentar utilizar estruturas retangulares nessas formas. Triangulares, se a gente não conseguir botar um retangular, a gente utiliza e evitar esse tipo de formação aqui. Só que só dá problema para a gente, dá pico de tensão, isso aqui nem pensar então. Retângulo assim, nem pensar, é mais fácil você transformar isso aqui em 3 triângulos. Vale muito mais a pena. Esse aqui, ó, transformar em 2 triângulos, vale muito mais a pena. Então,